Investimentos de renda fixa são muito indicados para reserva de emergência, para quem está começando a investir e para quem está próximo à data de aposentadoria. E ainda, todas aquelas pessoas que buscam investimentos mais seguros. Mas você sabe exatamente o que é a renda fixa e como ela funciona? Nesse vídeo você vai entender os principais conceitos para poder fazer as escolhas financeiras mais conscientes. E se você está chegando no canal agora, é um enorme prazer te receber aqui do nosso lado. Meu nome é Nelson Paiva. E eu sou Juliana Frota. E esse aqui é o seu lado mais seguro. Se você está começando a investir em renda fixa e ainda não sabe direito como funciona, está no vídeo certo. A primeira coisa que você precisa entender é que a renda fixa é uma modalidade de investimento baseada em um empréstimo ou em uma dívida, dependendo do ponto de vista. Ao investir em renda fixa, você, na verdade, está emprestando dinheiro para uma instituição, que pode ser o próprio governo, no caso dos títulos públicos e Tesouro Direto, um banco, no caso dos CDBs, ou empresas, que podem ser os LCIs e LCAs, por exemplo. Então, na prática, você empresta o seu dinheiro e, ao final de um prazo específico, essa empresa vai te devolver o dinheiro que você investiu, mais um juro, por ter emprestado o dinheiro. Então, a primeira coisa é saber para quem você está emprestando. É para o governo, é para um banco ou para uma empresa. Saber para quem vai emprestar é importante para saber se é confiável ou não. Ao emprestar seu dinheiro, essa instituição vai emitir um título com as condições desse empréstimo, dizendo que na data X ela vai lhe devolver o seu dinheiro, pagando uns juros para você de tanto. Em investimentos, de uma forma geral, os juros está relacionado com o grau de risco de um investimento. Nesse caso, é um empréstimo. Então, quanto mais seguro e menos arriscado é o investimento, menor é os juros que você vai receber por isso. Como os títulos de renda fixa são considerados menos arriscados do que de renda variável, por exemplo, os rendimentos deles tendem a ser menores do que o potencial de retorno da renda variável. Explicamos mais sobre isso no vídeo sobre o tripé dos investimentos. Dá uma conferida lá para você entender melhor. A rentabilidade da renda fixa, em geral, está relacionada com um indicador de referência. Os principais indicadores utilizados são a Selic e o CDI. A taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. A meta da Selic é definida pelo Banco Central a cada 45 dias, por meio do Comitê de Políticas Monetárias, o famoso Copom. A poupança, por exemplo, usa como referência a Selic, e hoje remunera só 70% da Selic ao ano. O CDI é o Certificado de Depósito Interfinanceiro, que é uma espécie de taxa de juros que as instituições financeiras usam para emprestar dinheiro uma para as outras. Por isso, o CDI costuma ficar bem próximo da taxa Selic e também é referência para os investimentos de renda fixa. Esses juros que você recebe por emprestar o seu dinheiro podem ser de 3 formas: pré-fixado, pós-fixado ou indexados à inflação. Mas o que isso significa na prática e de forma simplificada? Os pré-fixados, como o nome sugere, é a rentabilidade pré-definida, ou seja, você já sabe desde o início quanto vai ter de retorno no vencimento. Porém, esse tipo de investimento pode ter variações de rentabilidade até a data do vencimento, se você se desfizer do título antes do prazo. Então, você só vai ter a rentabilidade que foi definida no início se você continuar até a data de vencimento do título. Existem alguns cálculos para explicar isso, mas não vem ao caso aqui. A ideia é dar um panorama geral, né? O importante é saber que o investimento em títulos de renda fixa, pré-fixados, tem um risco. Porque se a taxa de juros subir, a rentabilidade do seu título não muda, mas na prática, você perde rentabilidade porque seu título está fixado em um patamar anteriormente. A segunda forma de juros na renda fixa são títulos com juros pós-fixados. No pós-fixado, você não sabe qual vai ser o rendimento exato que terá no vencimento do título, porque você não sabe como será o comportamento futuro do índice usado como referência. Geralmente, os investimentos pós-fixado têm como rentabilidade um percentual do CDI.
Você não sabe quanto será o CDI no futuro, certo? Mas no final do vencimento, o título recebe X% do CDI. Então, se a taxa Selic sobe, o rendimento do título acompanha e sobe junto. Se cai, o título rende menos também. Mas você nunca perde dinheiro, porque no Brasil a taxa Selic é sempre positiva. Por isso é considerado um investimento livre de risco, mesmo que você venda o título antes do vencimento. E por isso também, podemos comparar esses títulos com a poupança. Hoje a poupança rende 70% da Selic. Já o Tesouro Selic, por exemplo, rende 100% da Selic. Então, já viu que deixar o dinheiro na poupança está perdendo dinheiro. Além do Tesouro Direto, existem outros títulos de renda fixa pós-fixados. Por exemplo, alguns CDBs, LCIs e LCAs. E por último, existem os títulos que pagam juros indexados à inflação, ou títulos híbridos também. Esses investimentos têm as duas características anteriores em um mesmo título. Ou seja, um percentual pré-fixado e o outro componente pós-fixado, ligado a algum indicador de inflação. Então, a indicação do título é de X% mais IPCA, por exemplo. Isso significa que vai render o equivalente à inflação, por causa do IPCA, mais uma rentabilidade pré-fixada em X%. Esse é um título também interessante porque oferece ganhos reais, ou seja, é um investimento que mantém o poder de compra do dinheiro no tempo, porque te garante uma rentabilidade que supera em algum percentual a inflação. Pode ser uma boa alternativa para investimentos de longo prazo, como a aposentadoria. Um exemplo no Tesouro Direto são os títulos Tesouro IPCA+. Cada um desses tipos de juros se comporta de forma diferente. Por isso é importante entender os mecanismos antes de sair investindo por aí. Porque tem títulos que te dão melhor retorno quando a taxa Selic está subindo, outros são melhores quando a taxa está caindo. Enfim, se está começando agora, a melhor estratégia é ir aos poucos, por partes, mas começar. Na medida em que você for avançando e adquirindo mais experiência, conhecimento, você vai ajustando a sua estratégia do dia a dia do seu investimento. Parafraseando o Júnior Queiroz, a indecisão vai te custar mais caro do que a decisão errada. Então, não fica aí esperando ter um valor alto para investir e começar. Começa com o que tem, do jeito que dá. Então, a renda fixa é uma bela porta de entrada para investir com calma e segurança. Com o tempo, você diversifica e arrisca mais, mas sem dar um passo maior que a perna. Faz sentido aí para você? Ficou com alguma dúvida? Escreve para a gente e vamos conversar. Nós vamos ficando por aqui. Meu nome é Nelson Paiva. E eu sou Juliana Frota. E esse aqui é o seu lado mais seguro. Beijo! Até o próximo vídeo. Tchau!